O Natal é uma época tão conhecida por suas decorações belas, coloridas e extravagantes, por suas ceias de Natal fartas e pela troca de presentes caros e pomposos entre amigos e familiares, que muitas vezes isso acaba deixando de lado o verdadeiro significado do dia em questão, assim como do que se trata o chamado espírito natalino. A época natalina é, acima de tudo, um momento para seres humanos exercitarem suas principais virtudes, como a caridade e a solidariedade, além de ser uma oportunidade para confraternizarem com seus semelhantes. Independente de qual a sua religião, crença ou mesmo localização, o maior feriado do ano é a oportunidade perfeita para se promover a felicidade e compartilhá-la com os demais. Buscando transmitir essa mensagem e despertar o melhor de nós, muitos contos natalinos se tornam imortais por passarem lições válidas sob o contexto do Natal, de maneira acessível bastante para agradar crianças, jovens e adultos. Dentre eles, temos o icônico conto do renomado autor americano conhecido como Dr. Seuss, chamado How the Grinch Stole Christmas, que em tradução livre ficaria Como o Grinch Roubou o Natal, ou apenas chamado de O Grinch. No conto vemos o personagem título como uma criatura exótica, isolada em sua própria montanha e supostamente malvada, que durante a época do Natal decide se fantasiar de Papai Noel e invade a casa dos habitantes da vila de Quenlândia, roubando os presentes, decorações e ceia de Natal com a ajuda de seu fiel cachorro, Max. Apesar do plano maligno ter dado certo, para a surpresa de Grinch, os habitantes de Quenlândia celebram o Natal da mesma forma. E o protagonista percebe que a época natalina vai muito além de presentes e festas, o que faz com que seu coração diminuto cresça exponencialmente. E o anti-solitário vilão de Quenlândia comemore o Natal com seus novos amigos. O conto do Grinch se tornou tão aclamado que recebeu inúmeras adaptações para as mais diversas mídias, com destaque para a TV, onde recebeu a adorada versão animada de 1996 por Chuck Jones e Ben Washington, além de uma animação 3D lançada em 2018, com o ator Benedict Cumberbatch dando vida ao personagem. Porém, em 2000, tivemos uma versão ainda mais peculiar do conto, lançada para os cinemas no formato live action, sob direção de Ron Howard e grande elenco dando vida aos personagens. Contando com efeitos visuais decentes e um premiado trabalho de direção de arte e maquiagem, temos uma versão atualizada e diferente do conto, adicionando mais personagens e subtramas, além do tom mais sombrio e momentos mais escatológicos para reforçar o lado mais grotesco de Grinch. Devido a isso, o live action recebeu duras críticas pelas mudanças impostas pelo roteiro, escrito pela dupla Jeffrey Price e Peter S. Seaman, e pela direção de Howard, que não consegue equilibrar o tom mais lúdico e fantasioso da história original com o humor mais cartunesco e ácido da versão proposta. O elenco, formado por atores renomados como Jeffrey Tambor, Christine Baranski e Molly Shannon, também sofre com os personagens caricatos e de pouco carisma, mas que aparecem mais do que deveriam em momentos pouco inspirados e que acabam consumindo boa parte da duração do filme e tirando o espaço daquele que, como era o esperado, é o grande atrativo dessa versão, o Grinch. Com uma interpretação dedicada do ator Jim Carrey, sua versão do Grinch segue o mesmo humor excêntrico, maníaco e cartunesco, no bom sentido, de outros personagens consagrados de sua carreira, como Ace Ventura e o Máscara. O humor e o valor de entretenimento da obra vem quase que exclusivamente de sua performance, o que ao mesmo tempo ressalta as falhas do filme, mas reforça o seu maior triunfo, que em nosso país ainda é reforçado pelo talento da dublagem de Guilherme Briggs. Além do trabalho do ator, temos o mesmo esmero dedicado aos valores de produção de O Grinch, em especial a direção de arte, que torna a Quenlândia em um vilarejo ao melhor estilo de um globo de neve e o covil do protagonista uma mescla do bizarro e inventivo. E também ao trabalho de maquiagem para desenvolver o personagem, que consegue ser fidedigno ao visual conhecido nas adaptações do livro, sem que prejudique a performance e linguagem corporal e expressões faciais do Jim Carrey. Com esses defeitos e virtudes, a versão live action de O Grinch conseguiu atingir bons valores de bilheteria, arrecadando mais de 345 milhões de dólares, contra um orçamento de 123 milhões. Embora a opinião da crítica tenha sido mista, e mesmo com o esforço de Jim Carrey no papel para torná-la em uma adaptação digna e memorável, acabou sendo relegada ao esquecimento pelo conjunto irregular da obra. Ainda assim, temos uma versão diferente do conto em seus diversos aspectos, como o tom da história e as subtramas envolvendo os personagens de Quenlândia, mas que se mantém fidedigna no que realmente importa, sua mensagem sobre o Natal. Quando o Grinch é eleito por Cindy, uma garota que simpatiza com o protagonista e que discorda que o Natal seja apenas para presentes e festas, como o anfitrião do Natal, relutante, ele participa das festas e até mesmo passa a apreciá-las. No entanto,
Quando o prefeito do vilarejo o faz lembrar das humilhações que o Grinch passou na sua infância e ainda propõe em seu casamento seu antigo interesse amoroso, Martha, o protagonista arma seu plano para se vingar de todos e roubar o Natal, invadindo a casa dos moradores pela chaminé, vestido de Papai Noel e levando seus presentes, ceia de Natal e decorações para seu esconderijo nas montanhas. Porém, momentos antes, Cindy havia percebido a presença de Grinch e tenta convencê-lo de sua personalidade bondosa escondida por trás de sua aparência e comportamentos duvidosos. O Grinch, no entanto, acredita que ela está errada e, ao voltar com todos os adereços do Natal dos moradores de Quenlândia, espera pela tristeza desses por não poderem comemorar o Natal. De início, a postura dos membros do vilarejo é exatamente a esperada, mas Cindy convence a todos que o Natal é muito mais do que isso, algo que seus pais apoiam e que comove os demais moradores, que em união celebram o Natal apesar de tudo. Ao longe, o Grinch se comove diante da celebração em Quenlândia e enfim descobre o significado do Natal, o que faz seu coração se expandir e sua personalidade se tornar mais amorosa, algo que demonstra junto do seu grande amigo, Max. E ao salvar Cindy de cair do topo da montanha, após tentar encontrar o Grinch e ir parar em cima do trenó com seus presentes. Disposto a corrigir os seus erros, Grinch usa o seu trenó para descer a montanha levando Cindy em segurança aos seus pais, pedir perdão por seus atos e devolver o Natal, por assim dizer, a Quenlândia. Seus atos de bondade o redimem perante todos, que o recebem para comemorar o Natal e ainda reatar os laços com Martha. Dessa maneira, vemos que mesmo com suas mudanças e excessos, o Grinch é uma adaptação digna do conto por manter os principais elementos de sua essência, como a caracterização do Grinch e seu processo de redenção, mas principalmente por transmitir ao público sobre como o Natal não se resume ao seu aspecto mais estético e comercial. Tanto o Grinch quanto Cindy percebem desde o início que o espírito natalino não está nos presentes que compramos ou nas decorações que fazemos em nossos lares, sendo esses fatores levados a extremos pelos moradores de Quenlândia, que disputam para quem teria a casa mais bonita na véspera de Natal. Esse lado mais superficial estava criando um ciclo no vilarejo que incomodava a pequena Cindy e o próprio Grinch, e no caso desse, isso o remetia a seus traumas de infância, onde todos o repudiavam por sua aparência estranha e seus atos considerados estranhos, indo de encontro ao que todos consideravam normal na vila, pois eles não conseguiam enxergar as virtudes além dos seus próprios preconceitos. Porém, graças a, ironicamente, um ato ruim de Grinch, os moradores de Quenlândia perceberam o quão fútil tinha se tornado o Natal, pois os aspectos mais importantes da celebração desse dia, como o acolhimento e a generosidade com aqueles ao seu redor, haviam sido deixados de lado. Em contrapartida, o próprio Grinch percebeu que seu rancor o havia feito se distanciar daqueles que conseguiam enxergar o seu valor, como é o caso de Cindy e de Martha, algo que ele conseguiu se redimir e assim se tornar parte mais uma vez de uma família. Com todo exposto, o Grinch é uma adaptação imperfeita da clássica história natalina, mas que ainda retém os elementos principais de sua concepção e ainda traz virtudes únicas, com valores de produção dignos e uma performance impressionante do versátil Jim Carrey. Embora o título nacional do filme não seja tão literal, a mensagem sobre o próprio significado do Natal foi transmitida, e o Grinch, assim como no livro original e em outras adaptações bem-sucedidas, roubou o Natal e o trouxe de volta, só que ainda melhor.